Gravação. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos, né, nessa nossa 81ª reunião ordinária do CONCAN Campus Capivari, na data de hoje, no dia 18 de junho de 2025, né, uma quarta-feira, né? Então, olhando a situação, primeiramente, em relação a quórum, dentro da questão dos conselheiros, temos presencialmente o André Barreto, o Matheus Nord, a Luciana Gatti, o Ademir Costa Longa, o professor Roberto, também conhecido como Bob, senão ninguém vai conhecer, né? E presente assistindo nós, a professora Meire. Remotamente, nós temos, né, os conselheiros, né, a Daniela, o Gustavo Batistella, o Luiz Eduardo, também conhecido por Dexter, o Mauro, o Renan e o Zenilton. E como convidados e ouvintes, o Washington, o Fernando, o Alexandre Azevedo e só por enquanto. Tudo bem? Bom, então, diante dessa situação, nós temos quórum e, diante do quórum, vamos lá para as nossas pautas, né? Bom, está visível para vocês, pessoal? Tranquilo? Bom, sim. Maravilha, obrigado, Dex. Diante da situação que nós temos, né, trazemos primeira situação, a verificação de quórum. Temos quórum, né? Então, dentro da questão de expedientes, então, inicia-se, de certa forma, a nossa reunião. E, diante da questão de expediente, nós temos um ofício, né? Um ofício 28 de 2025, que veio solicitando para nós a retirada do processo 23.430.00.1002.2025-18, da pauta da próxima reunião do CONCAN, que é essa nossa que ocorre hoje, e também a suspensão da tramitação do processo 23.430.00.1003.2025-62. Compartilhando com vocês a questão do ofício, né, para que a gente traga a situação e as devidas transparências em relação à questão do processo. Esse é o ofício que foi recebido, né, encaminhado ao presidente do CONCAN, né, que eu trago aqui com vocês. Então, prezado presidente, em alinhamento com os encaminhamentos institucionais recebidos e visando contribuir para o diálogo construtivo para a consolidação de uma cultura para o diálogo no ambiente organizacional do Campus Capivari, venho respeitosamente requerer a retirada do processo que eu já mencionei para vocês e a suspensão do outro processo, né, a suspensão da tramitação do outro processo que também está solicitado aqui, cujos pareceristas também estão presentes. Essa solicitação fundamenta-se na recente orientação recebida em procedimento de mediação institucional, que indicou ser mais adequado que o tema seja previamente encaminhado à diretoria de graduação na Pró-Reitoria de Ensino. Agradeço a compreensão e apoio dos conselheiros do campus, sempre comprometidos com o desenvolvimento institucional do IFSP Capivari. Respeitosamente, professor Fernando, coordenador interino do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais. Bom, prezados conselheiros, esse é um pedido que a gente recebeu, né, em relação a... Só pegar o programa certo aqui, né? Em relação à retirada de pauta, né, do processo que hoje nós temos como segundo item da nossa pauta, né, e outra suspensão de um próximo processo que hoje está com o professor André Barreto, juntamente com o professor Ademir. Bom, diante dessa situação, trago a vocês, conselheiros, mais uma vez, eu gosto de deixar bem claro e enfatizar essa situação. Eu, enquanto presidente, apenas recebo e trago para que seja discutido dentro desse conselho como um todo as situações que a nós
nos envolve. Então, por isso que eu trago isso em nosso expediente para verificar se a gente vai retirar da ordem do dia ou não. Bom, o professor Nord pediu fala, pois não? Eu acho que o pedido não é procedente. Para contextualizar os conselheiros e os ouvintes, o mesmo assunto tratado no processo 23430 e assim por diante, né, o item 1, ele foi motivo de consulta à diretoria de graduação do IFSP, na figura do professor Tarcísio Leão, que é o diretor. Essa consulta foi motivada pelo ofício de divulgação dos componentes curriculares, feita pela diretoria adjunta educacional, visando a atribuição de aulas para o segundo semestre desse ano. Então, naquele momento, houve um legítimo questionamento sobre uma inadequação na previsão da regência compartilhada das disciplinas de projeto integrador do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais. A DAI, né, encaminhou o pedido, né, um ofício à diretoria de graduação para esclarecimentos. A DAI colocou argumentos que sustentavam aquilo que estava contido no próprio ofício, enquanto o professor Fernando apresentou argumentos contrários num documento e num processo público. E o retorno da DEGRA já ocorreu. A DEGRA já deu uma devolutiva. Inclusive, é surpreendente que haja a alegação de necessidade de consulta à DEGRA, sendo que não foi colocado fato novo para motivar nova consulta. Então, eu vou distribuir aos conselheiros presentes a resposta da DEGRA em arquivo impresso e o ofício que a DAI encaminhou para consulta, para que fique evidente que como tudo aconteceu. Então, desde o ofício DAI encaminhado à DEGRA até o retorno da própria DEGRA. Eu vou encaminhar para os conselheiros que estão virtuais no nosso grupo os documentos e o processo que é público, tá? De forma que haja toda a devida transparência. Então, como a gente não tem fato novo, como não são apresentados contrarrazões, nem sequer uma propaganda, não há porquê ignorar o que a instância, a diretoria finalística desse assunto apontou, de que, na minha visão, não compete retirar o pedido de pauta. Perfeito. Sim. Roberto? Eu, como suplente, eu não tenho direito a voto, mas, porém, eu gostaria de reforçar o que o professor Matheus falou, independente de eu ter direito a voto ou não, mas corroborar que eu concordo com a fala do professor Matheus. Li o parecer elaborado pela professora Carolina e pelo Gustavo. O parecer me pareceu bem consistente, resolvendo o processo, não vejo motivo de retirada de pauta. Então, gostaria de pedir às pessoas aqui presentes, visto que eu não tenho direito de voto, que não fosse retirado de pauta dentro da minha visão. Okay. Mais alguma manifestação antes de colocar para votação? Eu gostaria de um melhor esclarecimento a respeito do motivo para retirada desse processo e para a suspensão do outro. Carlinhos? Um pouquinho mais bem explicado, porque no ofício que você mostrou, fala-se de uma instância de mediação. Eu gostaria de entender melhor o que é isso, o que aconteceu, que motivou essa dupla solicitação. Perfeito. Então... Carlinhos, vocês me ouvem? Sim, Daniela, estamos te ouvindo. Ok. Eu não sei quem falou por último agora, mas o meu raciocínio vai no mesmo sentido, porque o pedido é da retirada do processo 23.430, 28.430, e depois, na sequência, a suspensão do próximo, que talvez tenha relação. Então, fica incongruente aí, né? Não é lógico o raciocínio. Você pede a retirada e depois a suspensão. A suspensão se entende que em algum momento ele volte a tramitar.
Então, isso também, para mim, ficou um pouco confuso. Bom, Daniela, são dois processos diferentes. Eu acho que o seu questionamento ele traz até um complemento em relação à questão da situação do professor Barreto, que ele colocou aqui, tá? São duas situações específicas. Uma, essa retirada do processo, o 23.430.00.1002 é o que está na pauta de hoje, e o 1003 é um que está em discussão ainda, né, que os pareceristas estão levantando a situação como um todo, tá? Mas que um Bom, depende do outro, né? Basicamente não é o mesmo assunto. Não é o mesmo assunto, mas é o mesmo proponente. Certo. O proponente é o mesmo. Bom, depois só para a gente trazer, tem as mãos levantadas do Mauro e do Luiz Eduardo. Deixa eu só trazer a situação para o André, né, visto que ele questionou a questão do ofício. Bom, vamos lá. O ofício, acho que eu fechei ele, desculpa. É esse aqui. Vou fazer uma perguntinha ali. A questão dele de fazer a suspensão é que ele vai reapresentar na próxima, é isso? A suspensão não, é a retirada dessa reunião do primeiro, o item 1. Tá. A retirada de pauta dessa reunião para ser apresentado na próxima. Vamos lá, a gente vai pegar como a fundamentação que ele está colocando. Correto? A fundamentação é a orientação recebida de um procedimento de mediação institucional. Então, o que acontece? Essa mediação institucional, vamos lá. A gente teve uma situação que ocorreu dentro da gestão do campus, né, da área de gestão do campus, que gerou um conflito. Tá? Esse conflito, ele talvez seja elemento que gerou esses dois processos como um todo a serem tramitados, e desses processos, né, não só os processos, mas algumas outras ações que aconteceram dentro da questão da gestão, no qual eu, enquanto diretor, não consegui resolver, né, não consegui mediar esse conflito, assim como o Nord, enquanto DAI, também não conseguiu, e a gente solicitou auxílio a quem, de certa forma, está a serviço do nosso Instituto Federal para mediar essa questão do conflito, né? Então, há um departamento dentro da questão do Instituto que media, faz a questão dessa mediação. Então, com base nessa situação e dos movimentos que estavam acontecendo dentro da gestão, eu, enquanto diretor, solicitei a mediação de conflito com essas pessoas. Essa mediação de conflito ocorreu na última quinta-feira, né? Veio uma pessoa de São Paulo. Veio uma pessoa de São Paulo para cá, né? Aí essa pessoa de São Paulo para cá, né? Ela veio e juntamente com as pessoas envolvidas, né? A gente rediscutiu, alinhamos algumas situações, ouvimos de certa forma todo mundo, inclusive os envolvidos receberam na data de ontem, né? O acordo para a gente assinar, né? Tem algumas coisas do acordo que estão por acertar, e uma das situações que estava no acordo, dentro do que foi pedido, né, trazia a situação para, de certa forma, fazer o pedido da retirada desses pedidos. Bom, na mediação eu já deixei bem claro que a retirada do pedido até pode ser feita, mas quem decide não sou eu, presidente do CONCAM. Tá? Quem decide é a questão dos conselheiros. Lembrando mais uma vez, a gente é um conselho, e dentro da situação do conselho, cabe a gente, de certa forma, discutir. Bom, o pedido veio, né? Não sei, né? Talvez não seja, reflita tudo aquilo que foi discutido dentro da questão da mediação. Pode ser que eu esteja equivocado, mas está tudo certo. E cabe a mim, enquanto presidente, trazer e apresentar para vocês essa situação. Você estava presente na mediação? Sim, eu fui convidado a participar dessa mediação. Assim como eu, como o professor Norden também. E o pedido agora apresentado de suspensão e tal, reflete o que foi discutido no grupo? Pergunto a você e ao Norden. Não, não foi. E não sou eu só que vou falar isso, mas os demais professores da área de gestão que estavam envolvidos.
não estão, imagino que eles não estejam participando da reunião, mas se isso for questionado a eles, certamente eles vão dizer a mesma coisa que eu, que não atende plenamente ao que foi combinado. Bom, podemos ouvir o Mauro? Sim, Pode ser? Por favor, Mauro. Boa tarde a todos, me ouvem bem? Sim, Mauro. Data máxima vênia, eu discordo do argumento do presidente e dos outros que se manifestaram, mas antes de contra-argumentar, eu ia chamar a atenção a dois fatos. Uma, o professor Fernando está presente, se ele quiser se manifestar, eu creio que é direito de contraditório. O outro aspecto é que há um documento do professor Fernando enviado ao nosso diretor de ensino que não está compartilhado aí no grupo. De qualquer maneira, não seria conveniente, oportuno, abrir a palavra para o professor Fernando? Esse é o questionamento. Ele tem que solicitar. Não, ele solicitou, está na fila, mas dá para a gente... Bom, é assim, de acordo com o nosso regimento, né, de acordo com o nosso regimento do que a gente tem do CONCAN, né, uma vez que um conselheiro, né, concede a questão da palavra, cabe a ele em si, de certa forma, falar. Então, nesse caso, o conselheiro Mauro concede a questão da palavra ao Fernando. Há algum impedimento? Não, né? Então, por favor, Fernando. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Sim, estamos ouvindo. Obrigado. Eu agradeço aí a gentileza dos colegas e eu gostaria de fazer uso da palavra porque fui citado e também porque fui solicitado. Com todo respeito, data máxima vênia, né? Assim como disse o Mauro, data vênia, eu em nenhum momento apresentei questionamentos a degrau. O que houve, se me permitem, eu vou ler aqui uma conversa que o professor Matheus enviou para mim por e-mail, dizendo, abre aspas, prezado Fernando, boa tarde, considerando nossa conversa no sábado de manhã, enviarei a degrau uma consulta acerca da dúvida em relação à regência compartilhada da disciplina Projeto Integrador. Como você apresentou uma série de ponderações sobre o assunto, por gentileza, elabore um texto para que eu insira tal argumentação na consulta. Como enviarei um ofício, peço o máximo de concisão possível. Dada a urgência da consulta, é necessário encaminhar a consulta o mais rápido possível. Por isso, aguardarei o envio do texto até às 18 horas desta terça-feira. Atenciosamente, Matheus Norte Esperança. Na minha resposta, que foi a seguinte, abre aspas, boa tarde, professor Matheus. Conforme temos conversado, a resolução CONSUP número 100 de 2021, de 18 de maio de 2021, não deixa dúvidas quanto à carga horária atribuída aos docentes que ministram componentes curriculares no TPG do Campus Capivari. No próximo parágrafo, data vênia, compete aos que sustentam opinião contrária à compreensão consolidada desde a implantação do TPG, apresentar eventual fundamentação normativa para qualquer mudança interpretativa no que está disposto na resolução CONSUP que aprovou e implantou o referido curso no IFSP. E aí eu sigo. Contudo, gostaria de reiterar alguns pontos importantes sobre a regência dos projetos integradores no curso de Tecnologia em Processos Gerenciais do IFSP Capivari. E eu elenco 5 pontos, de maneira muito sintética. O primeiro, porque é o que está expresso no PPC. O segundo, porque a resolução CONSUP de implantação do curso precede a portaria 27. O terceiro ponto, sobre a regência compartilhada, é de que ela não
apresenta nenhum elemento para modificar o entendimento da maneira como está, somente numa reformulação. O quarto, o histórico da regência compartilhada, desde quando foi implantado o TPG. E o quinto, que diz respeito à planilha do PDI, sendo meramente um artefato administrativo. Eu sigo no e-mail. Diante disso, reforço a necessidade de manter a integridade do PPC-TPG, conforme aprovado no Consup e FSP, assim como reforço o caráter de urgência, haja vista a convocação para as áreas se reunirem em prazo de FPA e demais trâmites institucionais com prazos exíguos. Agradeço a atenção e colaboração. Atenciosamente, Fernando. Fecho aspas. Data máxima vênia, professor Matheus alegou que eu apresentei questionamentos a DEGRA. E aí, conforme está exposto, eu não apresentei questionamentos a DEGRA. Não foi apresentado questionamentos a DEGRA. O assunto, a matéria, tem sido tratado com a inversão do ônus da prova. Eu, desde o ano passado, desde junho do ano passado, eu tenho apresentado argumentos, tenho feito alegações, tenho conversado com colegas, eu tenho discutido esse assunto de maneira técnica, sem que houvesse sido apresentado as contradições, o contraditório. É como se eu tivesse que provar algo sem ser questionado, sem ser rebatido. Não foi isso que aconteceu. Eu não apresentei os elementos ao Leão. Inclusive, o ofício que foi devolvido pela DEGRA, ele trata de maneira como se fosse sinônimo, reformulação e atualização de curso. O ofício, se os senhores lerem, vocês vão constatar que ele é impreciso. De modo que a consulta à DEGRA, ela não está esgotada. E aí eu entendo que seja mais adequado, eu entendo que seja mais profícuo, né? Como eu menciono aí no ofício que eu encaminhei, eu entendo que... Deixa eu pegar aqui o texto do ofício, por gentileza. Eu entendo que seja mais adequado que seja previamente encaminhado à DEGRA, para que a gente possa esgotar esse assunto, para que a DEGRA possa efetivamente se manifestar. Se não for o caso de podermos consultar a DEGRA, no mínimo, pedir explicação do que está escrito no ofício em resposta que recebemos, se faz necessário, porque há ali imprecisões. Se os senhores verificarem, é tratado como sinônimo atualização e reformulação de curso, e são ritos absolutamente distintos. Fernando, desculpa aí, mais um minuto só para você concluir, que a gente tem mais pessoas aqui com o braço levantado, por favor. Certo. Então, o primeiro ponto que eu queria expor é que eu não apresentei questionamentos à DEGRA, e a resposta que nós recebemos da DEGRA, ela carece de entendimento, porque há ali algumas imprecisões. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que, na mediação ocorrida na semana passada, ficou firmado, no item 8 do documento, de que eu me comprometeria a requerer a retirada de tramitação. E é o que eu estou fazendo aqui. É o que nós combinamos durante esse momento de mediação. Então, eu estou levando adiante o acordo que todos nós firmamos. Estávamos todos nós reunidos. E esse foi o acordo firmado. Consta aqui do termo número 3, 2025, o item 8. Né? Documento que está aqui colhendo a assinatura de todos os envolvidos. Então, o que eu estou fazendo não é nada diferente, não é nada mais do que foi firmado como um acordo coletivo na tarde de quinta-feira passada. Esses são os dois pontos que eu gostaria de apresentar. Agradeço bastante aos conselheiros. Muito obrigado. Ok, obrigado, Fernando. Bom, só para a gente pegar a ordem, né, que a gente está com uma coleção do pessoal lá online, e aqui também a questão no presencial.
Só para seguir a ordem, Dexter, por favor. Carlinhos, desculpa, data vênia. Eu posso me manifestar ou implica que eu cedi a minha vez para o... Você cedeu o seu espaço para o Fernando, mas você pode voltar depois aí sem problema, entrar na fila. Sim, estou na fila já. Por favor. Uma questão de ordem, por favor. Por favor. Acho que não é... Se eu estou desatualizado do regulamento, o senhor me corrija por gentileza, mas não precisa uma autorização de qualquer pessoa que participe da reunião tem direito a pedir a palavra, se inscreve como qualquer outro, não precisa ser sessão de... Não. Você fala é só conselheiro. Quem fala é só conselheiro. Nossa, então eu já tenho minha pauta para a próxima reunião, vou pedir a mudança desse... A gente pode... Podemos abrir... É exceção, né? O pessoal pede, um conselheiro cede e aí os demais abarcam, tá? Bom, Dexter, por favor. Boa noite a todos e todas, tá? Estou ouvindo aqui algumas coisas e não entendendo muitas, para falar a verdade, né? Está tendo uma regência aí de matéria compartilhada, que parece que é o motivo aí da discussão. A primeira coisa que eu queria saber é se existem outras disciplinas em outras áreas dentro do nosso campus que também tem disciplinas compartilhadas, né? Eu queria saber se existe isonomia entre elas, né? Se o mesmo tratamento que está sendo pedido, eu não sei qual que é o que está sendo pedido aí na área de gestão, também é pedido pelas outras áreas, se existe a possibilidade de isonomia disso. Eu ia pedir que o Fernando se pronunciasse, né? Mas já foi essa parte aí, ele já teve essa oportunidade. Eu queria também que os relatores se pronunciassem, né? Foi o Gustavo e foi mais quem? Quem foi junto com ele? Isso. Calma lá que a gente vai chegar lá, Dexter. Basicamente era isso. Eu queria saber se existe uma isonomia, já que é uma disciplina compartilhada, né? Então, eu não sei qual que é o que está sendo efetivamente aí cobrado. Eu queria saber se existe uma isonomia entre todas as áreas que tem aí no campus, né? Porque tem... imagino que tenha, né, disciplinas compartilhadas entre várias, na química sei que a gente tem, né? Queria saber se existe isso, na informática não saberia dizer, e vai existir isonomia do que está sendo pedido aí, porque eu acho que tem todo mundo ser preferência tratados de forma igual, né? Independente de uma área ou da outra. Eu queria saber também, assim, mas aí fica a critério dos relatores, né, se eles querem se posicionar também, né? Então, vocês falaram, foi o Gustavo, né, foi o que eu li, e parece que a Carol é isso. Se eles puderem, se eles quiserem, também eu gostaria de ouvi-los a se pronunciarem, tá bom? É só isso. Bom, vamos pegar só a sua primeira parte, Dexter, dá para a gente trazer em relação ao NORG, né? Acho que é mais do que justo, visto que ele é o diretor educacional, para que, de certa forma, ele possa responder a respeito da isonomia. Bom, a resolução 27 de 2022, né? Que é a resolução que trata das regências compartilhadas, 2022 ou 2021? 2021. Que trata das regências compartilhadas, no seu primeiro parágrafo, ela diz que todas as disciplinas por padrão têm um docente. Artigo 1º. E aí ela começa a elencar uma série de exceções. Primeira exceção, componentes curriculares associados à prática. Por exemplo, laboratório de química. Por questões pedagógicas, por questões de segurança, por questões do espaço físico, se justifica que haja regência compartilhada integral, que é caracterizada por ou você ter 2 docentes com a turma toda ao mesmo tempo, e, portanto, cada um deles terá a carga horária cheia daquela disciplina. Então, se for uma disciplina de 4 aulas semanais, no PIT e no RIT dos 2 docentes, nós teremos 4 aulas para cada um, ou a divisão de turma, que é o que acontece, em geral, nas disciplinas práticas de química. Vem uma sequência de outras exceções. Projetos integradores dos cursos técnicos, em que
a previsão de regência compartilhada está atrelada à necessidade de termos 2 docentes de áreas distintas. Então, por exemplo, no nosso técnico em Química, no seu PPC está previsto dessa forma, um professor de Química, um professor da área de Ciências Sociais. Afinal de contas, é um projeto integrador. E com uma recomendação, não, esse é no superior. Depois vem projetos integradores dos cursos superiores. Mesma situação. Só se justifica a regência compartilhada no projeto integrador de curso superior se houver a participação de docentes de áreas distintas, porque o objetivo é integrar conhecimentos, e a recomendação de regência compartilhada parcial, que é caracterizada com 2 docentes, cada um levando consigo metade da carga horária. Então, numa hipotética disciplina de laboratório de química, nesses moldes, com 4 aulas semanais, um docente levaria 2 aulas, outro docente levaria 2 aulas. Tá? Esse é o caso que se aplica o projeto integrador do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais. O questionamento sobre o histórico que o professor Fernando apontou, suponho, porque eu não era nem o coordenador de curso, nem o da época, que tenha sido feito baseado no início de um curso EAD, o qual a instituição não tinha experiência. Os projetos integradores do TPG levam consigo toda a carga de curricularização da extensão, o que adiciona complexidade. Então, suponho que, àquela época, tomou-se uma decisão que compete à gestão do campus de abrir uma exceção para que houvesse uma regência compartilhada integral. O curso tramitou, implementou, rodou, formou a primeira turma e, em 2023, houve o reconhecimento do curso, com nota 5, graças ao grandioso trabalho do coordenador e do corpo docente. Bom, acho que está tranquilo, né? Só trazer uma atenção, né? A gente, nesse momento, a gente está discutindo, de certa forma, se a gente retira ou não da questão do mérito, né? Então, acho que o mérito depois cabe, de certa forma, a gente trazer dentro da pauta da sessão. Tudo bem? Pode ser? Contemplado? Bom, eu acho que o Nord já trouxe a questão da isonomia, tranquilo. Como o Dexter comentou, se o Gustavo gostaria de expor, espera agora ou depois? Pode ser? Eu acho que primeiro a gente tem que decidir se vai continuar em pauta ou não, né? Para depois trazer a questão do parecer. Ele quer se manifestar sobre isso. Sobre isso, se você quer manifestar como um todo, se você acha prudente ou não, fica... Não, tranquilo. Bom, pegando só a lista, né? Temos o Barreto, que tinha levantado a questão da mão, tudo bem? Não, já foi? Não, já levantei de novo. Não, beleza, é dessa levantada de mão sua que eu estou chamando, tá. Até, apesar que, a não ser que a gente tem pessoas que não foram ouvidas ainda, que nem o exemplo o Zenilton, pode ser? O Zenilton, depois eu trago pela ordem André e o Mauro, tá? Boa tarde a todos. Sim, Zenilton, por favor. Tá ouvindo bem aí, né? Sim, sim. Na questão da solicitação, né, da retirada dos 2 processos, e na fala do Fernando, ele fala de um acordo que foi realizado naquela determinada reunião que foi citada. A minha pergunta é, o que foi acordado, segundo ele, nessa reunião, é soberano às decisões do CONCAN? Não. Se for soberano à discussão do CONCAN, então aí tem que se seguir o que foi decidido lá. Se a decisão lá não é soberana à nossa aprovação aqui, não tem que se falar em que tem que se cumprir o que foi acordado lá. Essa é meu entendimento. E se não for, né, que seja esclarecido.
Beleza, Zenilton, então só para a gente deixar, foi acordado dentro da questão da reunião que, de certa forma, ia se tramitar um processo solicitando essa questão de retirada de pauta. Eu, participando, estando presente, falei que tudo bem, pode tramitar, mas quem decide não sou eu, quem decide é o CONCAN. Mais uma vez, trato essa situação, eu não sou CONCAN, eu simplesmente sou presidente do CONCAN, e nesse momento eu estou trazendo a demanda que chegou ao CONCAN para que os nossos conselheiros possam discutir. Então, o que estava lá de se enviar foi enviado pelo professor Fernando. O que estava por fazer da minha parte, enquanto presidente do CONCAN, de trazer à luz do CONCAN essa situação, estou trazendo. Então, cabe a gente discutir se a gente vai pautar, se a gente vai atender a questão do ofício ou não. Ok? Ótimo. Só para... Calma lá, né? Só para a gente dar sequência, pegando a ordem novamente, André, e depois Mauro. E... Eu quero fazer uma pergunta. Quem ensinou o pedido? Esse aqui? Esse daí. É ele? Sim. Ok. Bom, André? Eu vou ser rápido, porque eu pedi esclarecimento da motivação, na verdade, né, explicações sobre o que teria sido essa mediação e tudo mais, mas, assim, o que foi dito não encontro nenhuma justificativa que me leve, enquanto membro do CONCAN, a entender que o processo tem que ser suspenso, paralisado, retirado, qualquer coisa similar a isso. Até porque os processos versam sobre outras coisas, sobre várias coisas. E como relator de um deles, eu posso dizer que ali tem questões que eu acho que são importantes para o CONCAN esclarecer, independentemente do curso A ou do curso B. Então, só dizer isso, quem está solicitando precisa ser mais claro pelo motivo, porque eu, de fato, até o momento não vi motivo para se aceitar a suspensão e a retirada de pauta. Perfeito. Bom, vamos lá. Mauro? Obrigado, colegas, pela oportunidade de fala. Antes de eu argumentar o que eu também solicitei para retirada de pauta, eu enviei um ofício para o presidente, para o nosso diretor Matheus e também para o autor aí do processo, que é o professor Fernando. Antes de argumentar, eu gostaria de dizer o seguinte, o acordo de mediação, conselheiro Zenilton, não é soberano, mas o professor Carlos, o professor Matheus e o professor Mauro. O professor Mauro, a convite da reitoria, via o mediador, doutor Ademar, a gente faz parte do acordo e também somos conselheiros. Se nós todos acordamos como membros daquela mediação e como membros do Conselho do Campus, eu creio que nós estamos descumprindo o coletivo. Primeiro ponto, eu creio que isso esclarece para o conselheiro André parcialmente. Agora vou argumentar o que eu mencionei no meu ofício, requerimento via SWAP para o nosso querido presidente do CONCAN, professor Carlinhos, o nosso diretor educacional, professor Matheus, e o coordenador interino e autor aí do processo, professor Fernando, né? Então, na qualidade de conselheiro docente CONCAN, Campus Capivari, eu venho respeitosamente requerer a retirada do written referente ao processo número 23402.001.002.2025, 18 da pauta deste conselho, da reunião deste conselho, pelos seguintes fundamentos que eu passo a expor. Número 1, princípio da prudência administrativa, conforme amplamente bem reconhecido na doutrina administrativa, assuntos ainda em fase preliminar de tramitação não devem receber tutela antecipada de publicidade, especialmente
quando ainda carecem de instrução técnica adequada, que eu creio ser o caso em questão. O processo em tela tem uma natureza que requer uma análise prévia por instâncias técnicas especializadas. Nesse caso, DEGRA, PRE, Diretoria de Graduação na Pró-Reitoria de Ensino, antes de ser submetido à nossa deliberação colegiada. Inclusive, pessoalmente, como conselheiro superior do instituto anterior e várias instâncias, conselheiros do campus no instituto anterior a esse, essa é a boa prática administrativa. Não chega no CONCAN e no CONSUPER questões dessa natureza. Na minha experiência agora, como coordenador de curso de pós-graduação aí da UAB CAPES, e como membro da equipe multidisciplinar que o nosso querido Valdir também capitaneava, eu tenho constatado valioso o diretor da EAD-PRE, doutor Gabriel, e o diretor da graduação, doutor Leão, não sei o nome completo de ambos, eles têm prestado um esclarecimento para dirimir dúvidas técnicas semelhantes. Esse procedimento, no meu entendimento, deve ser utilizado no presente caso, que é muito complexo. E como o próprio professor Fernando mencionou na reunião de mediação, junto com o nosso querido professor, diretor DAI, professor Matheus, há ainda entendimentos a serem buscados. Então, privilegiar o diálogo técnico prévio com essas instâncias competentes antes da submissão ao colegiado é condício sine qua non. Então, eu sugeriria fortemente que fosse promovida uma conversa entre o diretor Leão, o nosso diretor Matheus e o nosso coordenador interino TPG, Fernando, para não restar nenhuma dúvida sobre as questões, contrarrazões que são postas, se tem isonomia, enfim, esses entendimentos todos. E o entendimento que na reunião de mediação foi feito, e vai ser parte do protocolo nosso, se o Leão, o diretor-geral, o diretor de graduação, esclareceu o Fernando, a gente para ali e não tem por que seguir adiante, nem tem que chegar até aqui. Então, essa conversa direta, franca e produtiva entre o diretor da DEGRA, entre o diretor adjunto, o nosso querido professor Matheus, o coordenador interino da TPG, professor Fernando, para que essas questões técnicas sejam devidamente esclarecidas, com o devido embasamento técnico. Eu creio que uma abordagem como essa representa verdadeiramente o que a gente escuta tanto dos lábios dos nossos diretores: criar pontes no ambiente institucional, estabelecer canais de comunicação direta e eficaz entre os diversos setores da instituição, coordenação interina da TPG, diretoria adjunta educacional Campus Capivari e diretor da DEGRA. Eu creio que isso é muitíssimo importante para a gente criar um entendimento mútuo, soluções construídas colaborativamente, em vez de um cabo de guerra. Eu creio que isso precede, antes de expor essas questões que ainda, no meu entendimento, não estão amadurecidas nesses fóruns mais amplos. No meu ofício ali, Carlinhos, eu tenho outros desculpa, Mauro, mas não, desculpa, o ofício se enviou para quem? Enviei para você, professor Quando? Carlos, hoje à tarde, professor Carlos. Não, hoje à tarde. Eu acabei de abrir aqui os processos, não recebi nenhum processo, né? E o ofício também não recebi. Hoje então, também é o seguinte: eu posso continuar lendo meu ofício. Então a gente estava fora. A gente estava fora do time aí, do tempo, tá? Não deu tempo de pautar, não recebi a tempo. Não tem problema. Pode falar, Mauro. Posso continuar? Então, vou aproveitar aí e continuar lendo. Na realidade, estou fazendo uma leitura meio oralizada, né, do que está lá. Então, a questão de publicidade passiva e seus limites. Na reunião, conselheiro André e todos os conselheiros, foi aventado que a gente devesse,
não publicizar aquilo que não ainda tramitou plenamente, não adquiriu assim maturidade numa fase instrutória. Eu creio que esse princípio protege a integridade de todo o processo decisório e evita a criação de expectativas institucionais que possam ser frustradas após a devida instrução técnica. Eu tenho a profunda convicção que o professor Leão, que é o diretor do DEGRA, vai apresentar contra-razões para o professor Fernando e tudo vai se apaziguar. Se houver necessidade de manifestação, de pedido de perdão, desculpas, retratação, o professor Fernando também assumiu o compromisso de fazê-la no momento adequado, que não é ainda agora, no meu entendimento, porque não tramitou ainda lá na DEGRA, da maneira que o professor Fernando e o professor Matheus disseram na reunião de mediação que iriam construir a conversa lá. O que eu estou propondo, em vez de trocar ofício, é fala direta presencial aqui em São Paulo ou videoconferência. O Leão, com certeza, o nosso diretor, vai abrir a sala e vai conversar e vai dirimir as dúvidas do Fernando. No caso em tela, eu creio, a inclusão desse item em pauta pública antes da manifestação técnica competente plena, que configura uma inversão do fluxo processual adequado. Por fim, data máxima venha, colegas, conselheiros, questão de finalidade legítima à transparência. Eu entendo que a transparência dos atos do CONCAN tem por finalidade princípio garantir o controle social das decisões que já estejam amadurecidas e tecnicamente instruídas, e não servir como instrumento institucional para a exposição desnecessária de questões ainda em fase preliminar de análise. A verdadeira transparência pressupõe informação qualificada e contextualizada e não a mera exposição de processos inconclusos. Diante deste exposto, deste conselheiro, e considerando a recente orientação resultante do processo de mediação institucional conduzido pelo Dr. Ademar, que indicou expressamente um caminhamento prévio da matéria a DEGRA-PRE, no meu entendimento, eu solicito a retirada imediata do item pauta, com a consequente suspensão de sua tramitação no âmbito do CONCAN, até que a gente obtenha o devido parecer técnico. Ressalto que essa solicitação visa preservar não apenas a integridade do processo decisório institucional que virá da DEGRA, e o professor Fernando assumiu o compromisso de acatar e aceitar e se retratar, se for o caso, mas também o ambiente harmonioso e colaborativo que deve pautar as relações no campus Capivari, que a nossa diretora Letícia e o diretor Valdo tão insistentemente, tão arduamente e tão brilhantemente ajudaram também a construir. E que a gente siga nessa toada do Valdo e da Letícia, evitando exposições necessárias que possam gerar constrangimentos a quaisquer membros de nossa comunidade acadêmica. Ecoando as palavras do doutor Ademar, tem que ser um ganha-ganha. Se alguém ganhar somente, alguém perder, não é bom. Agradeço. Desculpa, Calixto. Desculpa o extensivo. Muito obrigado. Obrigado. Bom, vamos lá. Só para a conselheira Luciana, cedeu fala ao conselheiro Bob, né? Então, por favor, suplente. Depois da fala do Bob, vamos colocar em votação. Tá, eu só queria colocar em ponto que a gente está discutindo, que está fugindo. A gente está discutindo uma moção de repúdio, de desagravo. Uma moção de desagravo. É um pedido sério que vai interferir diretamente sobre o diretor e é uma moção de desagravo. Tendo em vista que é uma moção de desagravo, cabe ao solicitante apresentar todas as provas. Tendo em vista todos os pareceres, tendo em vista todas as solicitações e tendo em vista tudo que está acontecendo, e na prática a gente já está discutindo o que está acontecendo, o parecer propriamente dito, está muito claro que não se aplica.
Tendo em vista que é uma moção de desagravo contra um coordenador de curso que apresentou efetiva competência no cargo e com várias coisas vários procedimentos bem-sucedidos, é importante essa casa se posicionar contra uma moção de desagravo. Isso é sério. Isso é um pedido que repercute na carreira de uma pessoa. Não dá para não julgar, não dá para não falar, não vamos julgar. É uma moção de desagravo. Se tem erros no curso, vamos negociar o erro de curso. Se tem problema na atribuição das disciplinas, tudo bem, vamos rever os erros da disciplina. Porém, com tudo que foi colocado, com o parecer feito pelo Gustavo e pela Carol, com o parecer apresentado agora, com a consulta apresentada pelo professor Matheus, é importante que o CONCAN se manifeste sobre uma moção de desagravo, dado em vista a seriedade da palavra e dado em vista a seriedade do pedido. Não cabe ao CONCAN se omitir ao posicionamento a uma moção de desagravo. É importante, tá? É isso que eu queria colocar, certo? Se foi pedido uma moção de desagravo, tem que ser julgado, porque é muito sério o assunto, tá? Obrigado, isso que eu queria ter dito. Vamos votar. Bom, dada a questão que a gente colocou, né, encerraria a questão da posição em relação ao professor Roberto. Desculpa, eu vou pedir rapidinho, posso? Se o senhor me der o direito de só fazer uma... porque o Mauro, só com relação ao que o Mauro falou, Mauro, acho muito importante essa sua disposição de buscar promover um clima mais harmonioso no nosso campus. Mas eu só queria lembrar o seguinte, isso não partiu do CONCAN, o CONCAN foi provocado a analisar esses processos. Eu acho que toda essa discussão prévia que você falou, que deveria acontecer antes, essas consultas técnicas que tinham que acontecer antes, poderiam acontecer antes, mas deveriam ter sido feitas pelo proponente, antes de entrar com o pedido para nós. Porque eu, enquanto relator de um desses processos, o professor Ademir aqui outro, eu acredito que os relatores do outro processo também, nós estamos trabalhando nisso há 3 semanas. Isso dá trabalho. E a gente praticamente já levantou todos os dados. Então, eu também sinto que tirar agora é uma falta de cuidado com o CONCAN que não cabe. Porque foi apresentado uma demanda ao CONCAN e a função dele responder a isto. E com relação às questões mais técnicas, elas não precisam ser esgotadas antes de vir para o CONCAN. O CONCAN pode fazer demandas de documentos técnicos, pedir opiniões de outras instâncias, e nós fizemos isso. Então, não precisa ser esgotado para chegar ao CONCAN. O CONCAN tem a capacidade e a obrigação de fazer todas as consultas que achar necessária a todas as instâncias que forem, para deixar as questões claras, para que não haja dúvida. Agora, eu concordo com você que tudo isso tem que tramitar de maneira restrita até uma definição final. Se isso não aconteceu, foi algum erro que a gente cometeu, tá? De nossa parte, no processo que eu e o Ademir estamos analisando, isso não aconteceu. Tá bom? Só queria fazer essas considerações aí. Obrigado. Obrigado. Foi citado. Posso responder, presidente? Vamos lá, eu preciso colocar em votação. Vamos lá, 1 minuto, então, para você, Mauro, e depois eu vejo o Zenilton também está com mão levantada, por favor. Agradeço, só por questão presidente. de tempo, a gente tem mais pauta. Agradeço, presidente. Conselheiro André, concordo plenamente com quase tudo que o conselheiro disse. Acontece que houve uma sessão de mediação e todos na sessão, todos envolvidos, e eu convidado na sessão, correto? Eu não sabia que ia acontecer. Eu fui convidado pela reitoria via o Aldemar. E leia-se direto do reitor. Então, nesse acordo, todos nós, inclusive o conselheiro presidente Carlinhos, o conselheiro Matheus e eu, né, acordamos que esse assunto deveria sair de pauta. Ele tramita tecnicamente, aí depois ele volta, correto? Não é que a gente vai extinguir agora. A gente não é para discutir agora, porque não houve esgotamento
desse assunto, pela conversa que o próprio diretor adjunto educacional, Matheus, e o professor Fernando, na reunião, chegaram à conclusão. Tem mais caminho para fazer. Eu tenho experiência pessoal, que se eu converso com o Matheus Meira, que é o coordenador geral da UAB CAPES, eu não concordo com ele, eu chego até o diretor Gabriel, com a permissão dele, eu não furo instância, e dirimo tudo com ele. Então, essa boa prática não está sendo seguida. É só isso que eu peço, que saia em pauta, resolve-se e vai voltar em pauta, porque, como o senhor mencionou, foi feita uma moção, correto? Então, é só saída de pauta para voltar em pauta no momento adequado. Carlinhos, obrigado pela paciência. Só o Zenilton que pediu 1 minuto. E deixa eu só fazer antes do Zenilton, por favor. Deixa eu só corrigir uma situação, já que o Mauro falou do que a gente trouxe e conversou, né, dentro da situação. Melhor, não vou falar, melhor não, tá? Deixa para a próxima, que eu não quero gerar má impressão ou fazer juízo de valor, tá? Então, por favor, Zenilton, por favor. Zenilton, tranquilo? Então, beleza. Bom, então vamos lá, pessoal. Ó. Sim, Zenilton? Oi. Posso falar? Pode falar. Sim, 1 minuto. É rápida a minha fala. Nós estamos há 1 hora, né, e acabamos saindo da questão que aceita-se a retirada dos processos ou não. E eu perguntei a questão lá da reunião, se aquela que foi decidida na reunião, independente de terem lá representantes do CONCAN, naquele momento estavam representando apenas, se eram soberanos sobre essa reunião de hoje, que é o CONCAN como um todo, né? E foi respondido que não. Então esgotou-se essa questão de que não temos que aprovar isso aqui. Tirou-se essa questão, né, que foi falado pelo Mauro, pelo Fernando, foi decidido lá, não foi? Foi decidido lá. Aqui é o CONCAN como um todo, e é aqui que se toma a decisão de fato, se vai se suspender ou não os 2 processos. Um é retirada e o outro é suspensão da tramitação. Nesse momento aqui que nós não estamos decidindo isso. E nós estamos aí delongando, entrando no mérito já, e depois tudo vai ser repetido lá, né? Caso for aprovado, caso for rejeitado, né, a solicitação retirada, vai ser repetido lá dentro da ordem do dia, especificamente. Então, eu solicito ao presidente que, por gentileza, né, e se estiver de acordo, colocar em votação o ofício. Porque se for aprovado, acabou-se a discussão sobre o tema. E se for rejeitada a solicitação, aí passamos para a ordem do dia e vamos tratar o assunto de fato. Essa é a minha colocação. Okay. Obrigado, Zenilton. Então, vamos para o próximo passo, que é a questão da nossa votação, então, tá? Como nós estamos em 2 ambientes, estamos no ambiente virtual e estamos também na questão do presencial, eu vou pedir para os participantes que estão no virtual para que, de certa forma, registrem o seu voto no chat. E aos presentes aqui, que levantem a questão de mão. Então, para aqueles que optarem pela manutenção de manter, né, os processos em vigência, né, em tramitação, né, que levantem a mão ou manifestem com sim. Isso, a manutenção por manter. Então, por manter, presencialmente temos 4 votos, né? Ademir, Luciana, Nord e Barreto. Remotamente, por favor. Daniela pela retirada da pauta. O Mauro pela retirada da pauta.
Conselheiro Zenilton. Pela manutenção da pauta. Gustavo se abstém. O Renan se abstém. E o Dexter? Dexter, Luiz. Oh, perdão, eu tinha levantado a mão aqui na coisinha aqui. Eu falei, ué, mas eu levantei a mão, ó, baixei, levantei. Que parte que não estou entendendo? Entendi, agora eu escrevi aqui. Ok. Beleza, Dexter, aguardando ali. Ivonete perguntando se quem é conselheiro conselheiro não vota. Não, e o Dexter? Conselheiro não vota. Não, desculpa, quem não é conselheiro não vota. Tá? Não chegou aí, Carlinhos? Então, chegou. Obrigado, Dexter. Bom, então hoje nós temos 5 votos pela manutenção, 2 pela suspensão, né, pela a questão do ofício, e 2 na questão da abstenção. Dexter votou. Votou. Deu 5, sim. Então é mais um. Isso, 6. Perfeito. Você? Não vota. Voto de tá, eu sou presidente. Bom, então, seguimos então, né? Então, mantém-se a questão da pauta, né? Sem a questão da suspensão do trâmite do processo e sem a questão da retirada como um todo. Bom, vamos lá para a nossa questão de ordem do dia. Peço em relação à questão de tempo como um todo. Né? Nós temos na pauta do dia a questão da proposta do curso de aperfeiçoamento interno, né? Que é um CAI, que envolve a questão do Laboratório de Física 1, no processo 23.430.00.1084.2025.09. Tivemos como relator o Zenilton e o professor Mauro. Por favor, né, os seus pareceres. Você tem? Hoje teve das meninas, maternal. Ué, mesmo tema? Maternal. Posso falar? Perfeito, Zenilton, sim. Mauro, Zenilton, fiquem acreditando. Eu vou ler a minha exposição, pode ser? Por favor. Então, a minha análise é que a análise da proposta de curso de aperfeiçoamento interno Laboratório de Física revela que a mesma está em plena conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Resolução número 80 de 2016, que regulamenta a atribuição de cursos de aperfeiçoamento interno no IFSP. O curso, com uma carga aproximada de 64 horas e distribui uma carga semanal de 4 aulas, propõe-se atender 20 discentes no FP e FSP Campus Capivari, priorizando aqueles que já concluíram o primeiro ano dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. A justificativa apresentada pelo proponente professor Cleidson Santiago de Oliveira é robusta, é pertinente e destaca a necessidade de complementar a formação dos estudantes no componente curricular de física, especialmente no que tange atividades experimentais que são desenvolvidas de forma esporádica dos PPCs dos cursos técnicos. Isso eu achei muito interessante. A proposta aprofunda a compreensão da física como ciência, desenvolvendo competências em investigação científica, resolução de problemas, e serve como preparação para a Olimpíada Brasileira de Física nas Escolas Públicas, OBFEP. Os objetivos da aprendizagem, tanto gerais quanto específicos, são claros, alinhados com a proposta, buscam oportunizar o contato direto com fenômenos físicos, motivar interesse por carreiras científicas e tecnológicas, além de aprimorar habilidades práticas e analíticas.
A ementa abrange fundamentos do trabalho experimental em física clássica, incluindo medição, incertezas, movimentos, leis de Newton e conservação de energia. Quanto à metodologia de ensino, predominantemente prática e com atividades colaborativas, é bem adequada para o desenvolvimento das competências propostas. Os critérios de avaliação e aprovação são bem definidos e garante a participação e desempenho dos alunos. Dessa maneira, elaboro o meu parecer. Meu voto, diante do exposto, considerando a relevância da proposta para a complementação da formação dos discentes do IFSP Campus Capivari, a conformidade com a resolução número 80 de 2016 e os pareceres favoráveis já emitidos pela Coordenadoria Sociopedagógica e pelo conselheiro correlator, meu colega Zenilton, eu me manifesto favoravelmente à aprovação e implantação do curso de aperfeiçoamento interno Laboratório de Física 1. Perfeito. Muito grato pela relatoria. Zenilton, quer contribuir? A minha fala, né, é bem mais resumida, né, como o próprio Mário aí foi bem esclarecedor. A gente votou favoravelmente, né, a implantação do curso, né, que está respaldado aí pela legislação e bem favorável aí do pessoal técnico pedagógico. Zenilton. Cortou um pouquinho. Zenilton encerrou? Cortou bastante? Cortou. Alô? Sim. Vou repetir. Tá ouvindo agora? Tá picotando. Eita, nós. Vamos lá. Melhorou? Vamos, internet. Melhorou. Então, não vou me alongar, né? O Mauro foi bem esclarecedor aí, quanto à posição. O meu voto é favorável. A implantação do curso está respaldada, né, legalmente pela legislação vigente e também teve o parecer favorável, né, da equipe pedagógica. Então, voto favorável juntamente aí com o voto do professor Mauro. Perfeito, obrigado, Zenilton. Então, temos as relatorias, né? Não sei se algum conselheiro presente ou online gostaria de fazer a menção ou fazer alguma situação em relação à questão desse item de pauta. O Dexter levantou a mão e o Norden também. Dexter abaixou a mão, então vamos para o Norden. Só queria falar um pouquinho, Carlinhos. Perguntar, a gente tem força de trabalho para isso? Temos. Beleza, só isso. Perfeito. Eu acho que é só importante destacar assim, o esforço dos professores de física do campus, tanto o professor Cleidson quanto o professor Felisberto, né, no uso do espaço que a gente tem constituído aqui, que é o laboratório de física, né? A gente tem vários kits didáticos que, ao longo dos anos, os professores aí fizeram um grande esforço junto à administração para fazer, como chama? DFD, né? SRP, todos aqueles trâmites burocráticos que são dispendiosos, né? Então, hoje a gente tem essa infraestrutura por causa do trabalho deles e esse curso visa deixar isso mais saliente para os nossos alunos. Eles usam isso em suas aulas de física, né? Mas num contexto muito mais demonstrativo, né? Então, pelo que eu li do projeto, né, quando chegou para a DAE, agora é um foco muito mais mão na massa ali. Então, eu acho que é muito válido para os alunos do integrado. Eu não ouvi direito, ele falou, quantos alunos? Uma turma só? Uma de manhã e uma tarde. Então você... É isso, né? E você aqui, né? Isso, aqui na instituição. Aqui no campus. Os dois estão envolvidos? Os dois? Quem propôs foi o Cleidson, né? Mas... Nada impede do Felisberto estar ajudando. Perfeito? Ok? Pessoal, posso colocar em votação? Bom, então vamos lá. Eu peço para que os online, né, respondam no chat, né, em relação à questão
de ser aprovado com sim, não aprovado com não, e aos presentes levantem a mão. Em votação. Levanta a mão para sim, né? Aprovar. Perfeito. Então, presencialmente, Carlinhos. nós temos 4 sim. Sim, Mauro? Desculpa, eu voto ou não? Vota também. Como relator, sim. Então, Zenilton, Gustavo, Daniela, Dexter, Renan e Mauro, todos votaram pela questão do sim, né? Então, projeto aprovado por unanimidade. Bom, vamos lá. Esse é o processo, então, que nós temos, né? Do primeiro, que traz a questão do curso FIC, do curso CAI, e o segundo agora que entra em pauta, né? Temos aí alguns minutos para a gente fazer isso daí. É o requerimento de moção de desagravo à coordenação do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais do IFSP Capivari, processo 23.430.00.1002, 2025-18. Tivemos como relator o Gustavo Batistella, juntamente com a professora Carol, né? Professor Gustavo, né? Gostaria de, por favor, trazer... Ela não está, né? Gostaria de fazer a relatoria, por favor. Oi, boa noite, tudo bem? Me ouvem bem? Sim. Beleza. Bom, o requerente, ele pede a moção de desagravo frente ao descumprimento do PPC do curso, devido à adoção de regência compartilhada parcial nos projetos integradores, né? A gente fez a conversa com os envolvidos, né? E também leu a documentação que tanto é citada no requerimento, quanto que faz sentido, né? Que norteiam esse tipo de situação. E o PPC estabelece que a regência dos projetos integradores neste curso deve ser feita com 2 professores, mas ele não especifica que a regência deve ser feita de forma integral ou de forma parcial. Então, nesse primeiro ponto, o nosso parecer já entende que se descaracteriza a alegação central de descumprimento do PPC, pois, justamente, o PPC não fala se deve ser parcial ou integral, tá? Mas, ainda assim, a gente observa os demais pontos que são alegados, né, pelo requerente, né? E daí aqui eu vou ler, porque estou com medo de esquecer alguma coisa aqui que a gente pôs, tá? Então, quanto à portaria número 27 de 2021 e quanto à planilha do PDI, que algumas vezes é citada no documento, tá? A portaria 27 define que os PPCs devem indicar apenas um professor componente. A gente até se adiantou um pouco nisso na conversa anterior, né? Então, deve-se indicar apenas um professor componente, mas permite a regência compartilhada desde que haja justificativa pedagógica. No capítulo 7 dessa portaria, trata os componentes integradores em cursos superiores e admite a regência compartilhada em componentes que haja proposta pedagógica fundamentada na integração das distintas especialidades. Esse é o artigo 20, parágrafo 2º, recomenda o fracionamento das aulas do componente curricular aos docentes. Então, aqui, por enquanto, o que a gente viu, que a portaria define que é para ser um professor, mas que pode ser 2, mas recomenda o fracionamento das aulas, tá? No capítulo 7 da portaria, trata as justificativas pela opção de regência compartilhada e aponta que o índice de esforço do curso e o fator de esforço do curso devem compor a justificativa de regência compartilhada. Por esse motivo, mesmo sendo o PDI
um documento estratégico e não normativo. A planilha do PDI, que é citada várias vezes, aparece como justificativa para fracionamento da carga horária no PIT, pois é nessa planilha que se apresentam, entre outros indicadores, o índice de esforço do curso e o fator de esforço do curso. Então, por isso que essa planilha foi citada como justificativa, né? Porque a portaria determina que a gente verifique esses indicadores na hora de distribuir a carga horária. A portaria ainda diz, no artigo 8º, parágrafo 3º, que as alterações na modalidade de regência não exigem reformulação do PPC, mas devem ser planejadas para o próximo semestre letivo. Contudo, para evitar eventuais falhas de comunicação e transparência, sugere-se, é o nosso parecer, tá? Que o PPC do curso seja reformulado para poder abarcar esses detalhes da portaria, né? Ainda no artigo 26 dessa portaria, define que os casos omissos devem ser resolvidos pela Pró-Reitoria de Ensino. O professor Matheus trouxe essa conversa que foi feita, né, por meio de ofícios com a Pró-Reitoria de Ensino. E a Pró-Reitoria, ao nosso entender, ratificou que a regência compartilhada deve ser parcial, certo? E a gente entende que o requerente, o professor Fernando, já tem ciência desse documento. Tá? O professor Fernando traz ainda a questão da prática histórica, né? De que em outros semestres a regência foi compartilhada integralmente, mas como a gente viu, da portaria e do PPC, né? Do próprio PPC, a gente pode entender que deve ser parcial, né? Então, de certa forma, esses argumentos que a gente traz no parecer já impugnam o argumento da prática história, no nosso ver. Mas a gente faz aqui um adendo da necessidade, né, e do cuidado com a comunicação clara e formal por parte dos responsáveis pela atribuição de aula no que diz respeito às mudanças de regência, se prática ou integral, né? Não faz sentido um professor ter uma aula atribuída a ele não saber se vai ser regência integral ou regência parcial. O último ponto que o professor traz no requerer dele é sobre a discrepância nos PITs, né? Ele traz lá que os dois professores que trabalharam essa disciplina, um deles teve a PIT aprovada com a regência integral, ou seja, com a carga toda da disciplina, e o outro professor não teve a PIT aprovada, tá? Então, isso a gente entende como uma falha processual, uma falha, no mínimo, de comunicação, né? E embora a autonomia das comissões, embora haja, né, a autonomia das CAADs como princípio, a gente entende que é fundamental, né, que se promova essa discussão de alinhamento entre as duas CAADs. A CAAD pode decidir sobre a aprovação da PIT ou não, mas as CAADs diferentes têm que conversar, e a gente falou um pouco sobre isso também na conversa anterior aqui, sobre essa uniformidade, né, na interpretação e aprovação das PITs. Tá? Bom, daí a gente foi para o nosso voto, né? E após análise, os relatores consideraram que a moção de desagravo é desproporcional, pois a regência parcial nos projetos integradores não só é permitida, como também é recomendada. Contudo, a ausência de comunicação clara e formal, a falta de transparência na transição e a discrepância nos PITs configura pontos de atenção. Recomenda-se ao CONCAN rejeitar a moção de desagravo por ausência de violação ao PPC, solicitar reformulação do PPC para abarcar os pormenores da normativa 27 de 2021, orientar para a comunicação formal em que se documente os comunicados que dizem respeito a mudanças implícitas nos processos institucionais e solicitar discussão e alinhamento para garantir a uniformidade na interpretação e aprovação dos PITs. E
Então, dessa forma, a gente termina o nosso parecer, né? No entendimento de que não é cabida a monção de desagravo à coordenação do curso por esses motivos apresentados. Perfeito, obrigado, Gustavo. Bom, vamos lá, conselheiros. Até por questão de limitação de tempo, pessoal, a gente pode estabelecer um tempo aí para a questão dos apontamentos de no máximo 1 minuto e meio, pode ser? 1 minuto? Então, perfeito. Ó. Então, colocando aqui dentro do levantamento de mão, o André pediu fala, depois o Mauro de forma online. O Bob, da Luciana, solicitou o Bob, tranquilo. André, por favor. Quero parabenizar aí os relatores, acho que foi um parecer muito bem apreciado, muito bem balanceado. Só queria, na verdade, fazer uma contribuição, porque, de fato, não é possível que 2 CAADs, uma aprove de um jeito e outra aprove de outro. Então, eu só complementaria na proposta que os relatores fizeram, de que coubesse ao coordenador do curso e ao diretor adjunto fazer esse acompanhamento e essa orientação às CAADs. O coordenador é fundamental, porque é ele que sabe. Não sei, acho difícil, o diretor adjunto sabe tudo, mas é muito curso. Eu acho que é importante que os coordenadores dos cursos tomem a iniciativa, né, de procurar a DAI e juntos alinharem para orientar as CAADs. Eu só sugeriria, então, que fosse mais específica, que essa orientação partisse da coordenação e da DAI, em conjunto. Perfeito, obrigado. Vamos lá. O Mauro, depois o Bob, que a Luciana cedeu. Sou eu agora? Ou Bob? Sim, Mauro, 1 minuto. Obrigado. Eu gostaria de responder ao parecer por escrito. Não tive tempo hábil de fazê-lo. Eu discordo em diversos pontos. O primeiro é que o que está no PPC deve prevalecer, e esse é bem o entendimento do diretor da DEGRA. Há algumas questões que devem ser aparadas no âmbito da DEGRA, porque não compete ao campus fazê-lo. Número 2, vários outros institutos federais, e eu entendo no IFSP também, tem uma CAAD única. Essa fragmentação cria um momento de alguém se achar muito sabedor quando de fato não é. Então, um segundo meia-culpa. E, por último, quero dizer o seguinte, eu vou votar contra o parecer porque ele não respeita o acordo de mediação que fizemos semana anterior, em que eu fui convidado a participar, e Carlinhos assinou, Matheus assinou, etc. Se a gente está numa cultura bélica, tudo bem. Agora, a Letícia, a ex-diretora, tem uma cultura pacífica, de paz. Isso aqui não está sendo seguido. Por isso, eu manifesto contra a aprovação desse parecer. Obrigado. Ok, obrigado, Mauro. Bom, Bob, por favor, um minuto. Eu só queria reforçar mais uma vez que a gente não está julgando o mérito do curso, a gente está julgando uma moção de desagravo. Todas as questões referentes ao problema do curso, que é justamente a minha questão, como está a reformulação do curso, gostaria de saber se já está acontecendo, se tem todos esses problemas do curso, como está o processo de reformulação? Que todos esses problemas podem ser resolvidos com a reformulação de curso. O que está aqui é uma moção de desagravo. E dentro do meu ponto de vista, não tem nada mais bélico do que uma moção de desagravo. Então, se a gente gostaria de ter uma cultura de mais paz, mesmo belicismo, a gente tem que tomar cuidado com os nossos pedidos e com as palavras utilizadas e com as solicitações feitas. Tendo em vista isso, eu gostaria de saber como que está o processo de reformulação de curso para corrigir todas essas falhas apontadas na questão. É isso, obrigado. Bom,
Obrigado. Como você fez um questionamento, faz jus a gente trazer esse questionamento à questão do diretor educacional, visto que a situação, né, do verificar a questão dos cursos cabe a ele nesse primeiro momento. Lorde, por favor, se possível, dentro de 1 minuto e meio. Bom, assumi a DAI há 3 meses, vamos dizer assim, né? Peguei as férias do Carlinhos, dialogando com os colegas que dão aula no curso, né? Não apenas os colegas da área de gestão, já havia sido iniciado, né? Enquanto a gestão da coordenação anterior, uma discussão. Eu não sei os detalhes de tipo assim, nós estamos propondo tais e tais alterações. Contudo, nas últimas 3 semanas, o NDE do curso esfarelou. Uma sequência, o antigo coordenador pediu a sua exoneração da IDRG. Não se opuseram, afinal de contas, é um direito do servidor não querer mais exercer aquela função. A Diretoria Adjunta Educacional solicitou ao NDE que fizesse, então, a indicação de um professor para assumir a coordenação de forma interina, que veio a se concretizar no caso do professor Fernando, e, sequencialmente, quase todos os membros do NDE pediram, por e-mail, para a direção-geral e para a DAI, a sua retirada do NDE. De forma que, hoje, nós temos 2 membros do NDE, de forma que qualquer reformulação está travada, já que a gente não atinge o mínimo de 5 docentes para tocar um processo de reformulação. Então, a gente vai ter que agora acionar o colegiado de curso, porque compete ao colegiado indicar os novos membros do NDE, mas este também está prejudicado, porque alguns outros membros que também faziam parte do NDE e do colegiado também solicitaram a sua saída. Então, hoje, o que a gente tem é que a gente não tem NDE, o colegiado precisa ser recomposto no segmento docente e os alunos vão fazer ENAD esse ano. Ok, só concluiu. Ok, obrigado pela explanação. Espero que tenha contemplado, Bob. Bom, só seguindo a sequência, né, temos aí o Gustavo e o Zenilton. Por favor, se possível, dentro de 1 minuto e meio no máximo. Só trazendo aqui os contrapontos à fala do professor Mauro, né? Primeiro, ele disse que o PPC precisa ser seguido, né? E esse é o primeiro ponto que a gente traz. O pedido, né, de moção de desagravo é feito por descumprimento do PPC, por o projeto integrador ser ministrado de forma integral. Mas o PPC não fala se deve ser integral ou parcial. Então, o PPC não está sendo descumprido, tá? Depois, só trazer aqui, né, que eu realmente me abstive na hora de votar o primeiro ofício do professor Fernando, justamente porque eu não conheço os termos do acordo que foi assinado. Então, por isso eu me abstive e deixei com que o Concan decidisse, tá? E ele disse que o parecer contradiz justamente os termos, né, do acordo. O parecer foi feito muito antes da reunião do acordo, tá? Então, se contradiz o acordo é porque foi feito antes. Eu nem tive conhecimento dessa reunião hoje, agora na reunião. Só para trazer esses pontos. Mas o primeiro ponto é o mais importante, que é o PPC não diz se deve ser parcial ou integral a regência. Perfeito. Obrigado, Gustavo. Bom, Zenilton, depois o Norte. Só aproveitando a fala de um dos conselheiros. Está ouvindo? Está ok? Perfeito, obrigado. Só estou com o Mauro com mão levantada ainda. Permanece, Mauro? Vocês ouviram o que eu falei ou não? Sim, permanece. Não, ouvimos sim. Obrigado, Zenilton. Não, eu não concluí. Não, então vai, por favor. Eu só perguntei se estava ouvindo. Não, aproveitando a fala dos conselheiros, né,
a votação, né, e a discussão é referente exclusivamente à moção, o ato de apresentar a moção de desagravo, e que os pontos, né, foram contestados. Poderiam se ter apresentado não uma moção de desagravo, né, mas solicitação de esclarecimentos, ou até mesmo um pedido de convocação de reunião do COCAN para tratar do tema, mas talvez não se atentaram, né, à moção de desagravo e contestando, né, N coisas. E, como vou repetir aqui, né, eu perguntei, e o presidente me confirmou, e os conselheiros também, que o que foi decidido em reunião e falas de reunião não é soberana a posição do COCAN. As decisões, o COCAN está acima do que foi falado lá, e tanto é que foi trazido para o COCAN, que é soberano. Então, não há que se discutir, né? As questões técnicas que envolvem o processo, elas podem ainda ser, né, tratadas, né, em outras ocasiões, mas o fato é o desagravo aí que foi apontado, como se o Instituto, a instituição, estivesse cometendo erros, falhas, né? Então, é isso que nós estamos pontuando aqui, o desagravo, né, que não cabe, analisando o parecer apresentado pelos pareceristas aí, não cabe o desagravo aos atos aí do Instituto Federal Capivari. Perfeito. Muito obrigado, Zenilton. Agora concluiu, né? Beleza. Agora sim. Beleza, muito obrigado. Desculpa aí. Bom, Nord. Sobre o apontamento dos pareceristas em relação a maior transparência e clareza nas quantitativos de aula, né? Essa já foi a prática adotada no ofício de atribuição de aulas visando o segundo semestre, em que para todos os cursos, aquelas disciplinas que contemplam algum regime de regência compartilhada, seja parcial ou integral, foi explicitamente colocado como isso deve ser contabilizado. Então, espero, né, que agora isso fique sempre claro e evidente, mas concordo que é importante que a DAI faça essa orientação. E só para esclarecer como funciona a organização desse ofício, a DAI recolhe essas informações dos PPCs, então ela olha o que está no PPC, que é o guia do curso, e pede aos coordenadores de curso que verifiquem se está tudo em conformidade. Os coordenadores apontam, isso está certo, isso está errado, corrija por gentileza, a DAI corrige. Então, o ofício não é um ofício apenas sob o ponto de vista da diretoria de junta educacional, é um ofício que leva por trás todos os coordenadores de curso. Todos os coordenadores de curso. Perfeito. Obrigado. Certeiro dentro do minuto, 1,5. Bom, professor Mauro. Obrigado, professor Carlinhos, presidente. Tentarei ser breve. Gustavo, o conselheiro Gustavo, eu mantenho a minha discordância do primeiro ponto ali em relação que não está prevalecendo o intervento da supremacia do PPC, mas eu gostaria de ter podido responder por escrito. O tempo exíguo que eu recebi para fazê-lo não me permitiu. Razão pela qual, retirando da pauta, eu teria tempo mais hábil de fazê-lo, correto? Mas somente agradecer pelo seu trabalho. Ótimo, obrigado, Mauro. Deixa eu só trazer uma situação, Mauro. Quando a gente fala da questão do parecer, está dentro da questão do regimento do CONCAN, que a gente estabelece 2 servidores que fazem parte da questão do CONCAN para que possa ser feita a questão da relatoria. Então, sempre que a gente identifica a questão desses 2 servidores, a gente coloca para esses 2 servidores, eles fazem a relatoria. Depois que eles fazem a relatoria, a gente disponibiliza a questão desse documento para que todos os membros do CONCAN tenham acesso, leiam e venham para a questão da votação como um todo. Então, ou seja,
todo e qualquer processo que a gente tramita dentro da questão do CONCAN, não há necessidade, né, de todos fazerem a questão da relatoria, basta apenas a questão dos pareceres. E assim, é do seu direito, tá? E em como um todo, não aprovar a questão da relatoria, né, que veio do nosso colega. Faz parte dentro do ambiente democrático que a gente busca dentro da nossa instituição como um todo. Bom, Ademir, por favor. Só 1 minuto e meio, depois a gente vai para a votação. Então, você vai botar no teto nas Correto. inscrições. Isso, acho que encerra-se aqui, pode ser? Sim. Perfeito, desculpa aí. Pode? Não, sim. você pode falar. Daí encerra em você. Eu aprovo o parecer do Gustavo. Perfeito. Então, já dá para a gente colocar em votação? Calma. Boca de urna, pô. Não, não quero falar. Não, calma. Aqui deu 10, você tá botando já? Então, tá certo. Pessoal, então, encerrada a questão das contribuições, né? Diante dessa questão que nos vem aí em relação a esse requerimento dessa moção, eu peço para os conselheiros que estão no ambiente remoto, né, para que respondam sim à aprovação da relatoria. Desculpa, vamos, André. Porque eu fiz especifiquei um ponto. Não sei se já estou contemplando. Sim, contemplando, né? Vamos lá, deixa eu trazer. O relator é contrário, de repente. Não, beleza. Então, antes disso, desculpa aí, pegando a questão do trâmite e pegando o traquejo dentro da questão do CONCAN. O relator, né, no caso aqui, nesse momento, Gustavo, de acordo com as contribuições feitas pelo professor André Barreto. De acordo, sem dúvida. Olha lá, de acordo, perfeito. Maravilha, obrigado, viu, Gustavo? Bom, então acho que já é possível a gente colocar então em votação. Então a ideia é, aqueles que estão remoto, respondam no chat sim a aprovação, né, do parecer oriundo do relator, juntamente com as contribuições dadas pelo professor André Barreto, tá? Aqueles presentes, para que se levantem a mão em relação à aprovação do parecer com as colocações realizadas pelo conselheiro André Barreto. Em votação. Conta 2 votos, hein? Nossa, esse braço comprido aí, contra 3, né? É verdade. Bom, beleza. Presencialmente, 4 votos. Bom. Remotamente, temos o voto da Daniela, com aprovação, Zenilton, aprovação, Gustavo Batistella, aprovação, Dexter, aprovação, Renan, aprovação, e como reprovação, o Mauro. Ok? Bom, então, por 9 votos a 1, aprovado o parecer do relator e daremos os devidos encaminhamentos. Bom, seguindo, né, saindo da ordem do dia, trago para questões dos assuntos gerais. Dentro da questão dos assuntos gerais, calma, né, é de boa. É só mais a questão de assuntos, a gente vai bem rápido nessa situação. Primeiro, comunicados da presidência e dos conselheiros. Primeiro, trago a questão com vocês em relação à FUNAP, que é a fundação do professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, né? E com a participação da FUNAP, né? Eu, professor Nord e o Gustavo Batistella, né? Aqui presentes, fomos conhecer a penitenciária de Iperó para estreitar os possíveis projetos a serem realizados naquela penitenciária, né? Então, muitos se discutimos, muitas possibilidades foram discutidas para a gente levar lá, em parceria com o Campo Salto, que também foi conosco junto na questão dessa nossa conversa como um todo.
Uma das ações que saiu lá que nós vimos que na penitenciária eles possuem uma biblioteca que tem alguns títulos, mas não são muitos. Inclusive, enquanto DRG, encaminhei um e-mail para todos. Aqueles que têm um livro para doar, por favor, tragam. A gente vai coletar esses livros e vamos fazer a entrega lá na penitenciária. É de muita serventia e utilidade para eles. Mas em si é só trazer para vocês, conselheiros, a informação que, de certa forma, estamos buscando a questão dessa parceria. E em breve, né, vamos trazer mais novidades para todos, né, de forma que a gente consiga contribuir com a nossa sociedade. Só um comentário, né? No âmbito da FUNAP, a gente já desenvolve um projeto encabeçado pelo professor Mauro. No âmbito do ProLib, é um aspas, tá, gente? Eu posso estar sendo equivocado, um clube de leitura. O professor Mauro, em algum outro momento, ele pode colocar os detalhes, mas pelos relatos dele, dos demais colegas que estavam envolvidos, foi uma experiência muito exitosa. Então, a gente planeja aumentar a colaboração com a instituição. Muito obrigado, mas eu acho que ali vai dar projetos bacanas, né? Principalmente num próximo contato que a gente está tentando com a Receita Federal, Viracopos. Tá? Então, estamos buscando aí, possivelmente vai ser uma situação bacana, que aqui a gente vai pegar, estudar as possibilidades de a gente fazer com a aplicação da ciência, e no presídio daí, na penitenciária, eles vão executar de forma maciça para fazer as devidas descaracterizações, situações à parte. Bom, outra situação que eu trago é em questão da relação de cursos MOOC, né, o Maciço Open Online Course, né, o curso online aberto e maciço, massivo. A diretoria de EAD do Instituto Federal de São Paulo, né, ela me procurou, juntamente com o campus Itapetininga, para que a gente pudesse fazer uma reunião e lá a gente trocasse um pouco das nossas praxes educacionais em relação à questão do EAD, a fim de contribuirmos com essa nova oferta de cursos a ser proporcionada pelo Instituto Federal, né? Então, o Campus Capivari, inicialmente, né, no meu nome como um todo, né, eu falei, não pode contar com o Campus Capivari no primeiro momento. Nessa situação, eu estarei representando, mas em breve eu vou trazer outros colegas para participar junto do processo de implantação, visto que esses MOOCs, para nós, será de bastante interesse, não pela questão de geração de matrículas ou recursos financeiros envolvidos no mesmo, mas sim como um meio de a gente levar à tona, né, as possibilidades diversas que nós temos de proporcionar a questão da curricularização da extensão e, principalmente, a questão das nossas publicações e outras situações a mais oriundas das nossas 5 pós-graduações que nós temos. Então, com isso, né, a possibilidade de a gente ter os mais diversos assuntos a serem discutidos e disponibilizados em forma de curso, né, aberto e maciço, né, para as demais comunidades como um todo. Tá? Então, a ideia está nascendo, vai ser algo bacana aí que eu vejo que vai ser possível nós, enquanto instituição, participar. Outra situação que eu trago são as diversas reuniões que nós, enquanto instituição, estamos participando, né? Então, constantemente eu estou chamando lá alguns grupos, né? A Luciana, o Norte sempre está junto, geralmente a gente sempre puxa mais algum colega como um todo que está envolvido no processo. Então, nesses últimos dias, né, do último Concam para cá, a gente teve uma reunião com o superintendente do SAI, buscando a parceria da isenção da água, vamos ver se anda. Chamamos também o vereador Juan, ele é o líder do governo hoje junto à questão da Câmara Municipal, né, representando a questão do Executivo lá no Legislativo, então trouxemos algumas demandas para ele. No dia de ontem, né, eu e o Matheus conversamos com a supervisão do ensino municipal, né, a fim de trazermos parcerias do município, né, juntamente com o nosso instituto como um todo, né, e com isso estreitar um pouquinho mais os nossos laços, os nossos relacionamentos como um todo,
para não futuro tão distante a gente tentar situações que a gente já pediu, dentro delas a questão da alimentação, tá? E nessa reunião nós descobrimos que a prefeitura ela cede alimentação para os alunos da ETEC, né? Então já abriu caminho norte aí para a gente seguir, tá? Bom, outra situação que eu trago também para todos os conselheiros do CONCAN, né? Visto a situação que nós colocamos, né, e discutimos aqui na nossa última reunião da proposta da política da questão do EAD, né, em conversa com o NORD, né, nós optamos por fazer isso daí também nos outros demais procedimentos que a gente tem dentro do campus. Então, no primeiro momento, a gente está trazendo um processo de uniformização dos procedimentos que envolve as rotinas docentes, né? Então, nós chamamos todas as CAADs, representadas por um membro da questão da CAAD, trouxemos para eles uma proposta, uma minuta, a fim de a gente regulamentar algumas questões que envolvem as situações que não estão previstas na 109 e muito menos a 2345. A 2345 verifica as questões de ensino, pesquisa e extensão, e a 109 ele fala que as ações de capacitação devem ser regidas internamente. Então, a gente está trazendo essa situação. A ideia nossa, no primeiro momento, é discutam nas CAADs, assim todos serão ouvidos de uma escuta mais ativa, né? Essa é a ideia, para que todos possam colocar lá a questão das suas propostas, das suas ideias, do que se contempla ou não. Diante disso, nós já deixamos as reuniões marcadas e quando vai entregar a questão das contribuições, a ideia é depois a gente compilar as contribuições, compiladas contribuições, consulta pública, mais uma vez a comunidade, tanto docente, discente, como a comunidade externa vai poder, de certa forma, opinar. Essa comissão vai analisar novamente essa situação e assim que tiver pronto, a questão desse procedimento será encaminhado para o CONCAN. Dessa forma, né, os relatores do CONCAN, juntamente com os membros do CONCAN, terão mais segurança daquilo que a gente vai estar aprovado, principalmente em relação à questão da discussão disso em âmbito do campus, tá? Então, a gente vai buscar essa discussão, né, de forma que todos possam ter direito à questão da voz. Mais uma vez, quero deixar bem claro, o fato de você ouvir não significa que, de certa forma, a gente vai implementar ou a gente vai executar. O ouvir está dentro do ambiente democrático como um todo. A ação que envolve desse ouvir, de a gente executar e realizar, primeiro a gente tem que prezar pela questão da legalidade e, segundo, né, pela questão da maioria dentro da questão do campus, né? Então, né, se tivermos algum colega que coloque uma situação específica como um todo, que está fora da legalidade, não tem por que essa comissão aceitar, né? Se contemplar também, né, alguma situação que venha, né, que alguém coloque, não foi contemplada dentro dos arranjos que a gente fez dentro da CAAD, não foi contemplado dentro da questão da consulta pública, significa que, de certa forma, não é da maioria, né, não é um desejo da maioria como um todo, tá? Então, por isso, a gente está colocando a questão dessa forma de como a gente vai atuar e depois a gente vai trazer novas situações que também vão cair aqui no CONCAN, como exemplo, o horário do campus, o horário de atendimento ao aluno e outras situações específicas que a gente tem dentro do campus, que nós tínhamos previsto antes da questão da pandemia e que chegou o momento, né, na verdade até passou do momento da gente discutir enquanto instituição o melhor caminho, a melhor forma para que a gente tenha esses processos, esses procedimentos dentro da nossa instituição. Ok? Bom, trago para vocês também uma outra situação em relação à segunda-feira. Eu estive na Assembleia Legislativa representando o Campus Capivari. Participei a convite da deputada Tabata Amaral, né, do Seminário Estadual do PNE, né, que ocorreu em São Paulo. Então, foi um seminário muito proveitoso, deu para a gente ouvir para onde se caminha a questão da proposta, né?
do Plano Nacional da questão da educação como um todo, os olhares diversos em relação à questão da educação, e para mim foi muito bacana ouvir, né, a questão de uma professora que foi ao púlpito e falou muito da questão do ensino médio integrado. Né? O quão isso reflete na questão da sociedade. Detalhe, essa professora não era do Instituto Federal e muito menos da questão do Centro Paula Souza. Tá? Era uma professora que estudou a questão dos casos e trouxe para dentro da discussão. Então, achei muito louvável e proveitoso. Bom, era isso que eu tinha de trazer de assuntos gerais. Não sei se algum conselheiro gostaria de colocar. Sim, André, por favor. Eu gostaria, sim, de trazer... Eu sei que está todo mundo cansado, estamos no limite do nosso horário, mas eu acho que a gente precisava só fazer um ajustezinho na questão da definição da data das nossas reuniões, porque a gente tinha acabado de definir a data e na reunião seguinte já teve um episódio extraordinário por conta do feriado. Não acho que é legal a gente mudar de dia de semana, né? Isso é uma coisa que a gente já conversou aqui daquela vez, então vou ser breve. Eu acho que a gente poderia definir, porque ficou definido que seria a terceira quinta-feira do mês. Então, faltou talvez completar. Se nessa terceira quinta-feira do mês houver algum feriado, algum impedimento intransponível, que ela seja deslocada para segunda ou para quarta. Podemos definir aqui se a segunda... Segunda que quarta eu não posso. Então, segunda. É antecipado para a quinta-feira anterior. E foi a proposta que eu coloquei lá também, de ser no dia 12. Porque aí não tem mais exceção, cara. Perfeito. Porque aí não tem reunião híbrida, não tem... Perfeito, eu acho que... É a minha proposta, só que a gente tiver outra, né? Inclusive atendendo uma reivindicação do professor Mauro, que com propriedade, né, falou que foi definido uma data, nós temos que cumprir a data. Perfeito. Mauro levantou a mão, por favor, Mauro. Eu não compreendi bem a fala do conselheiro André, só ia retificar. As ordinárias têm que aparecer no calendário do campus, enfim. As extraordinárias, se vão cair na quinta-feira, terceira quinta-feira, ótimo. Se não, na semana anterior, na quinta-feira, porque mudar o dia da semana, por exemplo, para quarta, no meu entendimento, conflitua com as reuniões que temos já, né? Então, entender que... Falou na íntegra o que o Barreto falou aqui. Ok, obrigado. Ótimo. Tá, mas tá na íntegra, tá, Mauro? Tá tranquilo. Bom, eu até peço desculpa para vocês da questão da situação, mas dessa vez passa. Bom, só lembrando, né, que eu tinha proposto, até antecipando a questão da semana, caiu no dia 12, né, e aí, por alguma questão, alguém colocou, mas no dia 12, estava dentro do prazo para fazer a devida convocação, tá? De acordo com o regulamento, ele fala de 5 dias úteis, eu publiquei até com uma semana antes, né, vai dar 5 dias, tá tudo certo, tá? De forma que todos possam ter ciência, acesso à questão dos processos, possam ler, possam contribuir como um todo. Depois a gente colocou na questão da votação, ó, pessoal, que pode fazer no dia 12 ou na quarta-feira do dia de hoje, dia 18, né? Então, eu coloquei até para todos, vamos votar, tá? Então, ou seja, eu não quis impor e simplesmente ouvir. Eu peço desculpa, mas vamos corrigir, né? Não, beleza. Então, até a gente vai corrigir, até coloco na questão de ata, trazendo dentro da questão dessa sugestão. Alguém tem alguma objeção? Tranquilo? Bom, então estamos sem objeções. Então, isso daí, tranquilo. O Mauro pediu a questão de colocar... Acho importante, coloca no calendário. No calendário eu vou ter que fazer uma retificação em relação à questão do calendário, que está vindo uma situação específica da questão do integrado. Então, daí eu já coloco essas reuniões, as duas que a gente já está, que está na ata, essas a gente já coloca lá. Tá? Já estão definidas, tudo certinho, belezinha. Só trazendo a questão da comunicação como um todo, só trazer as sugestões que foram dadas. Tem da ata que veio uma única coisa que eu não consegui fazer rodar, tá? Que é o processo eleitoral para a gente recompor o CONCAN. Eu não dei conta, tá? Peço desculpa para vocês.
Tá complicado, mas eu vou dar conta, calma, a hora vai chegar. Fizemos a devido ajuste no site, não sei se você viu, foi mudado, tá? Então, em nosso site, hoje, deixa eu só compartilhar aqui, pessoal, por favor, né? Dentro da questão do nosso site, hoje, eu tinha até pedido para o pessoal do Comunica, eles coloquei um nome bonito, o Gustavo veio com outro nome que melhorou. Transparência financeira, tá? Então, ele veio com esse nome de transparência financeira, então a gente já fez essa devida alteração, então tá lá para consultar, depois a gente vai alimentar com o próximo ano, tá? Outra situação que a gente trouxe também, que a gente fez de acordo com a última indicação do CONCAN, foi a situação da publicidade da ata. Então, assim que a gente teve a questão da ata, a gente encaminhou para todos os servidores do Instituto Federal, assim como a pedido do conselheiro André, também a gente fez o convite para que todos pudessem participar da questão do CONCAN, algo que a gente fez e a gente deixou bem claro. Sim, e temos online também. Isso. E temos online, né? Outra situação que eu gostaria de deixar também na situação, que quando a gente divulga o que a gente vai discutir na questão do CONCAN, envolve a questão dos números dos processos, tudo certinho, belezinha, mas não é disponibilizado o processo. O processo só vai para os conselheiros, para a gente debater aqui, de forma de a gente garantir, de certa forma, a questão dos trâmites internos dentro da questão da nossa instituição, ok? Bom, então, ademais, eu gostaria de agradecer a todos os presentes, peço desculpa, e os presentes tanto online como presencial, peço desculpa de extrapolar o tempo de 7 minutos, mas seguimos aí. Qualquer coisa é só chamar e, mais uma vez, obrigados a todos e a todas. Tem que ter hora extra no concreto. 50%, né? Ou desconta na próxima. Ela faz pagamento. É a Lu, é a outra. Essa de descontar na próxima é assim, acrescente mais 50% na próxima. Vamos lá, Bom feriado para vocês. Bom feriado.